Emocionante renascimento, general aposentada em golpe surpreendente que transformou vidas. Clara, uma general aposentada de 58 anos, já havia enfrentado batalhas que pareciam impossíveis. Mas agora, em sua pequena cidade na Bahia, ela se via em luta mais desafiadora e dolorosa: a educação das crianças carentes. O sol forte da tarde iluminava as ruas de barro, onde pequenas casas se misturavam a mansões em ruínas, simbolizando a desigualdade que Clara não conseguia ignorar. O cheiro do sertão e o riso das crianças brincando escondiam uma realidade dura, e o coração da general pulsava, inquieto. Ela precisava fazer algo. Movida por uma força interna, Clara decidiu abrir uma escola, um refúgio de esperança e aprendizado. Contudo, o sonho logo se tornou um campo de batalha. Seu antigo colega de farda, agora um empresário corrupto e traiçoeiro, não via sua escola com bons olhos. Usando seu poder, ele lançou uma campanha de difamação. Palavras cruéis ecoavam nas ruas. O que essa mulher sabe sobre educação? E ela só quer fama. Os olhares de dúvida se voltaram para Clara e a determinação que sempre a guiou começou a vacilar. Naqueles dias escuros, Clara se sentia like um barco à deriva, flutuando em um mar de incertezas. O que tinha feito para merecer tamanha traição? As crianças que olhavam para ela com admiração agora pareciam confusas. Clara se via em um beco sem saída, seu coração despedaçado por cada comentário maldoso. Mas em uma noite de reflexão sob um céu estrelado, ela percebeu que dentro dela ainda havia uma chama. Como uma soldada que nunca abandona a batalha, ela decidiu que não se renderia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara decidiu usar suas habilidades militares. Ela começou a reunir provas das táticas sujas de seu rival. Naquela investigação, descobriu um segredo que poderia expor a verdadeira face do empresário. A tensão cresceu, mas a coragem também. Em um discurso previsto para ser dado em praça pública, Clara sentia que estava em um ponto de inflexão. A cidade inteira presenciaria sua coragem, e ela sabia que sua luta não era apenas por sua escola, mas por todas aquelas crianças que sonhavam em ter um futuro melhor. No momento em que subiu ao palco, o coração disparado e os olhos da comunidade fixados nela, Clara respirou fundo. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Seria o KO que poderia restaurar sua dignidade e a esperança das crianças? Esse era o momento que ela tanto esperava. Com a voz firme e decidida, ela se preparou para revelar a verdade, deixando todos em suspense, ávidos por saber o que aconteceria a seguir. A praça estava cheia. Clara sentiu o peso do olhar de cada pessoa ali. A maciez da voz dos ventos começaram a acalmar seu coração, e com um brilho nos olhos, ela iniciou seu discurso. Boa tarde, amigos! Hoje estou aqui não apenas como uma general aposentada, mas como uma mulher que acredita na força da transformação. Muitas vezes, a batalha que precisamos enfrentar não é no campo, mas nas nossas comunidades, nas vidas das crianças que, como eu, sonham com um futuro melhor. O murmúrio da multidão cresceu. Ela continuou, pulsando força e emoção. Recentemente, meu esforço para ajudar essas crianças foi atacado por alguém que eu considerava um amigo. Alguém que se esqueceu de que as reais vitórias estão em ajudar o próximo. Clara sentiu os olhares se intensificarem. Cada palavra que saía de sua boca era como um grito por justiça. Ela balançou um papel em sua mão, revelando um documento que tinha descoberto durante sua investigação. Eu tenho aqui a prova da corrupção que rola por trás das campanhas de desinformação. Estão aqui as transações que mostram os desvios de recursos da nossa cidade, dinheiro que deveria estar sendo investido em escolas, em saúde. O silêncio se instalou. A multidão absorvia cada palavra, cada revelação.
Clara olhou para as crianças à sua frente, seus rostos inocentes, e lembrou-se de sua missão. Eu não espero que todos aqui concordem comigo, mas o que peço a vocês é que olhem para estas crianças. Olhem para elas e perguntem o que queremos para o futuro delas. Um assobio ecoou entre as paredes das casas ao redor. Clara aproveitou a oportunidade para fortalecer a mensagem. Todos nós aqui somos responsáveis. O futuro delas também é nosso futuro. Não podemos permitir que mentiras dominem nossas vidas ou que o medo nos paralise. Estamos juntos nesta luta. Ela fez uma pausa para respirar, sentindo a energia da praça, a emoção pulsando. As crianças começaram a aplaudir e logo não apenas elas, mas toda a comunidade estava em uma onda de aplausos e gritos de apoio. Clara estava conectada, sentia-se uma heroína em meio à batalha e não estava mais sozinha. Mas ainda não tinha terminado. Com um brilho desafiador nos olhos, ela concluiu: eu vou lutar e vou precisar de vocês ao meu lado. Juntos, vamos construir uma cidade onde a educação, o respeito e a dignidade sejam a norma. Meu nome é Clara e não sou só uma general aposentada. Eu sou uma mulher que se recusa a desistir. O clamor se ergueu potente, como um combustível recém-descoberto. Mas no fundo, mesmo em meio à euforia, Clara sentia uma sombra. O empresário, observando discretamente à distância, carregava um olhar que prometia vingança. Quando tudo parecia estar a favor de Clara, uma mensagem chegou até ela. Uma antiga amiga e aliada estava em perigo. O que isso significava para a luta dela? Como poderia proteger sua escola e, ao mesmo tempo, fazer frente a essa nova ameaça? Com a adrenalina a mil, Clara sabia que aquele era apenas o começo de um novo capítulo de desafios. E, assim como em uma batalha, a coragem era a armadura que a protegeria. O peso da responsabilidade aumentava, mas a chama da esperança ardia mais forte do que nunca. Como ela lidaria com essa nova emergência que estava por vir? Aquela cidade que aprendera a amar estava mais ameaçada do que nunca. A multidão começou a dispersar, mas as palavras de Clara ainda reverberavam como um eco poderoso pelas ruas da cidade. Seu coração estava a mil, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas em sua mente, a imagem de sua amiga em perigo não saía. Selma sempre fora uma das primeiras a acreditar na visão de Clara, sempre pronta para ajudar. O que poderia estar acontecendo? Sem pensar duas vezes, Clara se despediu, prometendo voltar para continuar a luta. O caminho para a escola de Selma parecia longo e suas pernas se moviam com uma urgência quase desesperada. Ela precisava entender a situação, precisava agir. Ao chegar, a primeira impressão foi devastadora. A escola estava cercada por homens robustos, alguns deles conhecidos por suas ligações com o empresário que a seguia. Clara sentiu o gosto amargo do medo na boca. O coração pulsava em seu peito, mas ela sabia que não podia ficar paralisada agora. A tensão se espalhava pelo ar. Calma, Clara, ela murmurou para si mesma, tentando se concentrar. Cada passo em direção à entrada era como atravessar um campo minado. E foi nesse momento que ela avistou Selma, olhando pela janela da sala, ansiosa e assustada. O olhar de sua amiga enviou uma onda de determinação a cada célula do corpo de Clara. Então, Clara puxou a respiração fundo e avançou. Ela se lançou em uma tentativa de distraí-los, sabendo que a inteligência emocional poderia ser sua melhor aliada naquela hora. "Ei, o que vocês estão fazendo aqui?" gritou, com um tom firme, encarando os homens. Um deles se virou surpreso. Era o capanga do empresário. "O que você quer, Clara? Você não tem nada a ver com isso", disparou, arremessando desprezo em suas palavras. "Eu sim, esta escola é meu lar também", Clara exclamou, olhando para a porta da frente. A adrenalina fez seu sangue ferver. Os homens esperavam, a tensão no ar era palpável. Clara percebeu que seu desafio poderia não apenas proteger a escola, mas unificar a comunidade. Se eles, aqueles homens, pudessem entender que o bem das crianças era maior que qualquer interesse limitado...
Do lado de fora, pessoas começaram a se reunir, atraídas pela cena. Clara levantou a mão. Estamos juntos aqui, é preciso se unir. Não é apenas a escola de Selma ou minha, é a escola de todos nós. E então, como uma corrente elétrica, a energia se espalhou. Outras mães, pais, alunos foram se juntando. O que antes era apenas uma escola, agora era um símbolo de resistência. A voz de Clara ecoava forte, contagiosa. Esses homens não têm poder sobre nossas crianças. Vamos protegê-las. Se eles acham que podem nos intimidar, estão muito enganados. E assim, aqueles homens que pareciam tão ameaçadores começaram a hesitar. Clara observou um gesto de incerteza no capanga. Ele olhou para trás, como se medisse a multidão que crescia atrás de Clara. Foi a oportunidade que ela precisava. Mas então, enquanto o clima esquentava, um novo desafio surgiu. Clara avistou o empresário chegando, seu olhar gélido penetrando na multidão. O que ele faria? Ela tinha certeza de que ele não aceitaria perder. Poderia a comunidade se unir de verdade contra ele? Neste momento decisivo, com o coração na garganta, Clara sabia que a luta estava apenas começando. Como ela lidaria com essa nova e imensa ameaça? A batalha pela verdade e pela proteção das crianças não era apenas dela. Era de todos. A atmosfera estava carregada de tensão, como um fio prestes a se romper. Clara podia sentir a ansiedade pulsando ao seu redor. Pessoas se moviam, sussurravam entre si, os olhares fixos na figura imponente que se aproximava. O empresário, com seu jeito autoritário, parecia gostar da cena. Os braços cruzados, o sorriso presunçoso. Que bela reunião você formou aqui, Clara. Mas aposto que não esperava por mim, ele disse. Sua voz doce como veneno. Desista, não vai intimidar ninguém, Clara bradou, tentando manter a firmeza na sua voz enquanto a inquietude rastejava pela sua espinha. O empresário riu, um riso cínico que ecoou no ar pesado. Aqueles rostos escondiam medo, mas também uma faísca de esperança. E era essa faísca que Clara precisava alimentar. Você acha que pode apenas gritar e isso irá mudar alguma coisa? Olhe para essa multidão, Clara. Eles estão aqui por você, mas isso não basta, ele disse, lançando um olhar ao grupo. Eles têm famílias, empregos. Vão se afastar assim que eu disser que não há nada a ganhar nessa luta, completou com um ar de desprezo. Mas, em vez de amedrontar Clara, suas palavras acenderam uma chama dentro dela. Não, esta luta não é apenas minha, é da comunidade, é por um futuro melhor. Esses pais estão aqui por algo muito maior do que medo. Clara sabia que seu papel agora era elevar a voz da comunidade. Enquanto falava, as vozes começaram a crescer como um coro. Nós estamos juntos, a luta é por nossas crianças, gritou uma mãe. E logo outras vozes se juntaram. O clima mudou, a onda de emoção estava prestes a se transformar em um verdadeiro tsunami. O empresário, percebendo que seu poder estava se esvaindo, olhou para os capangas à sua volta. Essa foi sua última chance, Clara. Você pode sair agora ou se arrepender depois, ele disse, a ameaça clara em cada sílaba. Mas o que ele não esperava era que a resistência que Clara provocara na multidão já havia tomado com todo forma. Não era só uma declaração, era uma revolução. Estamos aqui por nossas crianças e nada vai nos deter, Clara gritou, deixando seu coração falar mais alto que o medo. A energia da multidão se intensificou. Havia força nos rostos das pessoas, cada uma delas refletindo o desejo de mudança, de um futuro diferente. O empresário hesitou pela primeira vez, o controle começando a escorregar de suas garras. Voltem para casa, ele mandou, mas a resposta foi um grito uníssono de desobediência. Não se tornou um mantra, uma resposta firme a qualquer intimidação. E nesse exato momento, Clara soube que a luta não era apenas pela escola, mas por todos os laços que os uniam como comunidade. Quando a coragem se encontra com a determinação, o impossível se torna possível. Mas enquanto a multidão fervia, Clara viu algo inesperado. Selma, que estava observando a cena de uma janela, se aproximou devagar. O olhar dela estava mais sério do que o de costume. O que Selma diria?
Havia uma importância naquele momento, algo que poderia mudar a trajetória da luta. Clara parou, o coração batendo forte. A comunhão de vozes poderia ser a chave, mas a revelação de Selma poderia ser o divisor de águas. O que ela tinha a dizer? O destino de todos parecia pender como a balança, prestes a se inclinar de um jeito ou de outro. Dessa forma, com um nó no peito e a sensação de que tudo estava prestes a mudar, Clara respirou fundo e esperou. A multidão estava em expectativa, como um mar revolto à beira de uma tempestade. Selma se aproximou com um semblante que transmitia seriedade, e Clara sentiu um aperto no coração. A maioria das pessoas na praça estava tão envolvida na energia da luta que por um momento as palavras de Selma estavam quase se perdendo no clamor. Mas ela tinha algo importante a dizer, e Clara não pôde deixar de pensar que seus instintos estavam corretos. Clara, Selma começou, a voz baixa mais firme. Eu vi o que ele faz. Tudo isso é parte de um plano muito maior. Clara tensionou ouvir, os olhos em Selma refletindo um misto de preocupação e determinação. Talvez você precise saber que ele não está só. Há pessoas muito influentes o apoiando, e isso pode acabar com a nossa luta. A revelação pendia na atmosfera, como uma nuvem escura prestes a desabar. Clara tragou a informação, pesando os riscos. Sabia que a verdade era uma arma poderosa, mas tinha que fragmentos de medo na mente. Como lutar contra forças tão grandes? Selma tomou um instante, observando as expressões nas faces da multidão. Mas, quando me aposentei da polícia, um pouco antes de mudar para cá, as coisas já estavam mudando. Os poderosos são mais vulneráveis do que parecem. Se a comunidade se unir de verdade, podemos desmanchar até o mais forte dos inimigos. Um silêncio profundo pairou entre elas, enquanto Clara absorvia cada palavra. Os olhares do público, flutuando entre a esperança e incerteza, pareciam pender como a balança. O desânimo, mas a mensagem de Selma começou a injetar coragem neles, como um raio de luz atravessando nuvens escuras. Então, você está me dizendo que temos uma chance? Clara perguntou, a voz um pouco mais alta. O bater do seu coração parecia compassar a determinação que crescia naquele momento. O sim discreto de Selma foi como um sinal. Clara se virou, impactada pela conexão que se formava entre a mulher que vivia à margem e o agrupamento de vozes que se tornava um só coro. É isso mesmo! Clara gritou, sentindo a energia mudar mais uma vez. Nós não somos apenas pais, somos verdadeiros guerreiros. Se unirmos nossos esforços, podemos desmantelar esse plano e reescrever o futuro dos nossos filhos. As vozes começaram a ecoar e a multidão se adiantou, um mar de cabeças acenando, concordando. A coragem agora era palpável, cada um sentindo um vínculo invisível se formando ali, em meio a uma luta mais amada do que temida. E se isso for maior do que nós? Qualquer coisa pode acontecer, gritou um pai, ansiedade regida pelo medo do desconhecido. Mas Clara imediatamente aproveitou aquele momento, sua resposta estalando com segurança. E se isso for também a nossa oportunidade? Só quando estamos dispostos a arriscar é que conseguimos mudar nossas vidas. As palavras de Clara reverberaram nas mentes e corações de todos ali presentes. O empresário, vendo que sua presença não estava mais intimidadora, começava a olhar ao redor, apercebendo-se que a maré havia mudado de verdade. Mas antes que pudesse retaliar, Selma completou uma revelação ainda mais surpreendente. E há algo mais. Eu tenho informações sobre um dos aliados dele. Podemos usar isso a nosso favor. O olhar de Clara brilhava com uma nova luz. A batalha não era apenas pela escola, mas por tudo que representava. O futuro que estavam moldando, a transformação que poderia acontecer não só ali, mas em toda a comunidade. A cada momento, Clara sentia que aquele poderia ser o caminho para a vitória. Mas quantos mais segredos estavam por trás daquela luta? E o que mais Selma sabia? O tempo parecia escorregar pelas mãos, e cada segundo estava repleto de possibilidades. Com o coração acelerado e a adrenalina fervilhando nas veias, Clara sabia que a verdadeira revolução estava apenas começando.
Como poderia unir a comunidade para um último esforço? A resposta estava mais próxima do que imaginava. Clara respirou fundo, sentindo a energia da multidão pulsar ao seu redor. Havia um fogo nos olhares, uma determinação que antes parecia distante. Aquela não era apenas uma batalha por uma escola, era uma luta por identidade, por pertencimento, por dignidade. Selma começou a traçar o plano. Precisamos descobrir quem são essas pessoas influentes que estão por trás dele. Eles têm nomes, rostos e interesses. Se formos inteligentes, conseguiremos expô-los e derrubar a fachada que sustentam. Seus olhos brilhavam e Clara se sentiu inspirada pela paixão da ex-policial. Outra mulher, com um olhar determinado e um sorriso esperançoso, intervém. Eu conheço algumas pessoas no conselho da cidade. Podemos começar por lá. A inspiração se espalhou como fogo em palha seca, e outros foram se manifestando, oferecendo contatos, serviços e coragem. Ali, Clara viu o que sempre havia desejado, uma comunidade unida, disposta a lutar. A multidão agora emitia murmúrios de aprovação e entusiasmo. Conversas e propostas se entrelaçavam, criando uma bela sinfonia de desejos e esperanças. Clara sentia uma euforia crescente. O medo que havia sentido anteriormente agora se transformava em determinação firme. Se todos nós contribuirmos com nossas forças, chega de ficar na sombra. Clara exclamou, sua voz se elevando acima do burburinho agora contagiante. Eu quero ouvir as histórias de vocês. Cada um tem algo a acrescentar. Vamos compartilhar nossos medos e esperanças. Os rostos que a cercavam começaram a brilhar com intensidade. A mulher que tinha iniciado a discussão do conselho sorriu e disse: Eu tenho uma amiga que sabe mais sobre os negócios dele. Ela pode nos ajudar a entender os seus pontos fracos. Clara sentiu a corrente da esperança fortalecer-se. Logo, pessoas estavam compartilhando ideias, coisas que pareciam prováveis e impossíveis, mas que em sua união se tornavam possíveis. Clara percebeu que cada voz carregava um peso, uma verdade a ser revelada. A luta não era dela sozinha, era deles, uma luta coletiva que poderia trazer a mudança que tanto almejavam. Selma interveio novamente. Ejamos estratégicos. Não podemos deixar que informações cheguem a ele antes que estejamos prontos. Todo passo deve ser calculado. Vamos nos reunir e dividir nossas tarefas. Cada um vai contribuir com suas habilidades. Nas horas seguintes, um planejamento fervoroso tomou conta da praça. Clara sentiu a energia pulsante da resposta da comunidade. Juntos, eles formaram um fortalecimento inquebrável. Contudo, no fundo dela, uma pergunta persistia. Esse plano funcionaria de verdade? E se a linha da defesa deles fosse rapidamente quebrada? Quando o sol começou a se pôr, Clara parou para observar a multidão. Mentes criativas, mãos dispostas, corações ardendo. A esperança parecia encher o ar com um cheiro doce, mas, ao mesmo tempo, uma inquietação a invadia. O que aconteceria quando a verdade por trás daquele poder emergisse? E se selar aquelas alianças não fosse o suficiente? No instante em que seus pensamentos se agitavam, um som familiar a interrompeu. Um carro esportivo parou abruptamente nas proximidades e do lado de fora uma figura imponente surgiu. Clara conhecia aquele homem, tinha visto seu rosto em algum lugar e ele estava olhando para eles. A ferocidade em seu olhar parecia um aviso. O coração de Clara acelerou. Havia algo naquele olhar que sugeria que a luta estava prestes a se intensificar. E assim, enquanto os sussurros da multidão se intensificavam, um novo sentimento brotou dentro dela, uma mistura de medo e excitação. A batalha verdadeira estava prestes a começar. Ela sabia que precisava estar pronta. Com a ansiedade na ponta dos dedos, Clara olhou para Selma, e as duas conheciam a urgência daquele momento. O que eles fariam agora? O cerco se fechava. E luta por tudo que amavam finalmente se aproximava da verdade. Clara sentiu o coração disparar. A figura que surgira do carro parecia uma sombra das suas preocupações, e enquanto olhava para ele, uma mistura de lembranças se desdobrava em sua mente. Era Vitor Martins, um empresário poderoso, conhecido por suas transações obscuras e seu histórico questionável. Clara ouviu um murmúrio reverberar entre as pessoas à sua volta, cada uma tentando entender o que aquele homem fazia ali, bem diante deles. Selma, percebendo a tensão no ar, avançou um passo à frente.
Fiquem calmos, ele pode estar aqui apenas para intimidar, mas não vamos nos deixar abalar. A ex-policial falava com firmeza, mas Clara podia notar o nervosismo na maneira como seus lábios se comprimiam. Era claro que Vitor não era um simples espectador, ele tinha um objetivo em mente. Enquanto os olhos da multidão se fixavam nele, Clara decidiu que não poderia ficar paralisada. Se Vitor estava ali, era porque sabia da mobilização que ocorria. O que o trouxera até ali, senão o medo do que estava por vir? Clara engoliu em seco e respirou fundo. Era agora ou nunca. Cadê a confiança que antes havia aqui? Ela falou com a voz firme e clara. Esse homem quer nos ver apavorados, mas nós somos mais fortes do que isso. Temos um plano e estamos dispostos a lutar por ele. O eco de suas palavras fez vibrar os corações ao seu redor. Outras vozes começaram a se erguer, uma onda de determinação varrendo a praça. Vitor avançava lentamente em direção à multidão, seu olhar avaliador percorrendo os rostos. Sua presença era opressora, mas não intimidante o suficiente para calar os ânimos de Clara e seus aliados. A mulher que havia se apresentado anteriormente com um brilho no olhar gritou: "Eles não nos conhecerão se nos mantivermos unidos." O aplauso imediato e os gritos de apoio levantaram bolhas de esperança no ar. O empresário parou a alguns passos de Clara, seu olhar penetrante fazendo o coração dela pulsar mais rápido. "Vocês pensam que podem me enfrentar? Vocês perderão essa batalha, assim como perderão tudo o que têm." Sua voz soava como um sussurro gélido, atirando um desafio direto. Mas Clara não se deixaria abater. "O que você realmente tem a perder, Vitor?" Ela retrucou, a coragem crescendo dentro dela. "Você pode estar cercado de poder, mas nós estamos cercados de amor. Nós não desistiremos dos nossos sonhos, e essa escola é parte deles." A resposta de Clara foi um divisor de águas. Nesse instante, as murmurações tornaram-se gritos de apoio à sua fala. As pessoas levantavam cartazes, tiravam fotos e compartilhavam hashtags que se tornavam cada vez mais populares nas redes sociais. O contraponto à arrogância de Vitor criava uma energia positiva que reverberava entre eles. No entanto, o olhar do empresário estava cheio de desdém. Ele já havia feito de tudo para silenciar vozes como a de Clara. "Entendo sua garra, mas você não conhece o poder que está lhe dando", disse, quase com uma sensação de deboche. "As coisas não são o que parecem." Clara sentiu um calafrio correr pela espinha. Havia algo mais por trás daquela afirmação, uma verdade que ele queria esconder. Em vez de se intimidar, ela decidiu que era hora de descobrir a fundo o que Vitor realmente estava jogando. O que ele tinha a esconder que o forçou a aparecer ali? Era hora de aprofundar os laços, reunir informações e expor a verdadeira face daquele homem. "Nosso plano não para aqui!" Clara gritou, virando-se para a multidão. "Quem está comigo? Nós sabemos que a verdade sempre vence." As respostas ecoaram, crescendo em fervor, e a atmosfera mudava rapidamente. Vitor, percebendo que a atmosfera se tornava contrária a ele, fez um gesto brusco e começou a se afastar, mas não sem antes lançar um olhar ameaçador para Clara. Havia algo naquele olhar que prometia consequências. Clara sentiu um arrepio. O que ele estava tramando? As dúvidas persistiam, mas a força da multidão começava a serená-las. Clara ainda carregava a pergunta no peito. Como lidariam com o poder que se levantava contra eles? E qual seria o próximo passo na sequência dessa luta? Ela sabia que precisava agir rápido. A batalha apenas havia começado, e as respostas estavam mais próximas do que ela imaginava. A multidão começou a se dispersar, mas o espírito de luta ainda pairava no ar. Clara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, um misto de alívio pela vitória momentânea e preocupação com o que estava por vir.
Selma se aproximou, seu semblante revelando que, mesmo com a confiança renovada na voz de Clara, os pesadelos de Vitor ainda assombravam seus pensamentos. Você realmente acha que estamos preparados para o que vem? Perguntou Selma, sua voz carregando um peso de resistência. Ela estava em dúvida. Clara percebeu que a batalha que eles travavam não era apenas contra Vitor, mas também contra um medo que se alojava em cada coração. Temos que nos preparar, não podemos baixar a guarda. Precisamos descobrir o que ele realmente quer, Clara respondeu, a firmeza em sua voz se misturando à solicitação tácita de Selma para que a equipe se unisse em um plano mais sólido. O grupo decidiu se reunir mais tarde, em um café próximo, um lugar onde poderiam discutir as próximas etapas em segurança. Ao longo da tarde, Clara não conseguia tirar Vitor da cabeça. O olhar dele a atormentava. Havia algo naquele olhar que insinuava segredos obscuros, um poder que parecia voltar-se contra eles. Quase como se ela pudesse sentir a presença dele mesmo a várias quadras de distância. Naquela noite, Clara decidiu que não poderia permitir que o medo governasse suas ações. Oi, Clara, foi a voz de Ceci, uma das voluntárias mais jovens do grupo. Eu tenho uma ideia. Ela arrastou Clara para um canto mais tranquilo do café. E se tentássemos descobrir mais sobre as ligações do Vitor? Eu tenho alguns contatos que podem ajudar a obter informações. Clara sentiu, uma centelha de esperança acendendo em seu coração. A ideia de unir forças com mais pessoas criaria uma rede ainda mais forte. Nesse momento, ela foi tomada por um sentimento renovador. Sim, vamos fazer isso. Juntas, podemos saber tudo o que precisamos. A verdade vai aparecer. O grupo se espalhou pelo café, cada um com uma missão. Clara, por sua vez, decidiu entrar em contato com um antigo conhecido, um repórter que costumava cobrir questões de corrupção. A comunicação foi rápida e clara, e ao final, Clara se sentia como uma guerreira prestes a entrar em batalhas maiores. Durante a semana seguinte, as informações começaram a fluir. Trabalhadores da construção civil, ex-funcionários, até mesmo vizinhos próximos ao prédio de Vitor começaram a falar. Clara organizava tudo em um quadro, com fotos, histórias e ligações que eram cada vez mais adequadas para formar uma linha do tempo que pudesse expor a corrupção do empresário. Mas, enquanto se aprofundava nessa busca, Clara recebeu uma mensagem anônima que a fez parar tudo. Pare de cavar, Clara. O que você está fazendo pode ser perigoso demais. Vitor não é quem você pensa que é. Seu coração disparou. O aviso a deixou inquieta. O que significava aquilo? O que mais estava em jogo? Clara decidiu que não poderia recuar. Com a determinação crescendo, ela se virou para a equipe e declarou: estamos prestes a mudar não apenas nossas vidas, mas a história de todos aqueles que sofreram sob o poder de Vitor. Não podemos desistir agora. Vamos em frente. A multidão ao seu redor respondia com aplausos e incentivos. Mas Clara sentiu o peso da responsabilidade e a sombra do perigo pairando. Aquela era uma luta que poderia trazer consequências inimagináveis. O telefone vibrou. Era uma ligação do seu velho amigo jornalista. Clara, temos formas de colocar as mãos na documentação que Vitor esconde, mas você precisa estar preparada. E não vou mentir, isso é mais do que apenas uma investigação. O que estava por vir poderia mudar tudo. Clara esperou, inquieta, pela revelação que fazia seu coração disparar. O momento de agir se aproximava e a verdade estava prestes a vir à tona. Mas até onde estava disposta a ir para desvendar esse mistério? Clara mal dormiu naquela noite. Sentada na beira da cama, olhava as paredes do quarto que pareciam mais apertadas a cada dia. O telefone ao lado vibrava, mas a mensagem da última noite ainda ecoava em sua mente. Vitor não é quem você pensa que é. O que isso significava? Na manhã seguinte, a determinação tomou conta dela como um raio de sol que desvia a escuridão. Era hora de agir. Clara se arrumou rapidamente, vestiu uma blusa confortável e calças que permitiam movimento. A ansiedade pulsava em seu coração, mas ela sabia que não podia hesitar. Ao chegar ao café, o clima estava tenso.
Selma já estava lá, com os olhos fundos e as mãos inquietas. O grupo começou a se reunir, mas a energia estava diferente. Clara sentiu a resistência no ar, como se cada um carregasse um peso invisível. Umas mesas adiante, Ceci mexia no celular, tentando conectar-se com um dos contatos que haviam prometido informações. Oi, pessoal! Como vocês estão se sentindo? Clara iniciou, tentando quebrar o gelo, mas não conseguiu escapar da expressão preocupada de Selma. Clara, você viu a mensagem que recebi ontem? Selma perguntou, sua voz hesitante. Estava tão absorta na pesquisa que não consegui me concentrar. O que Vitor realmente esconde? A verdade era que eles estavam no meio de algo muito maior do que esperavam. Clara se lembrou da ligação do repórter, sua promessa de que a próxima etapa estava à frente. Mas o que essa etapa realmente significava? Precisamos de respostas e rápido, disse Clara. Então tomou coragem e expôs seus planos. Faremos uma visita ao escritório do Vitor. Precisamos descobrir o que ele está escondendo e não iremos sozinhos. Precisamos que todos conquistem sua própria coragem. Os rostos à sua volta refletiam incerteza, mas a determinação de Clara começava a contagiá-los. Era como se o peso da dúvida estivesse começando a se dissipar, dando lugar a um desejo de lutar juntos. Naquela tarde, o grupo deixou o café, as vozes animadas contrastando com a sombra que estava se formando à frente deles. A caminhada em direção ao escritório de Vitor era um desfile de sentimentos, ansiedade, medo, esperança e um fervor que crescia a cada passo. Assim que chegaram ao edifício imponente, selado por grandes janelas de vidro e uma segurança reforçada, Clara sentiu uma onda de adrenalina. Era um prenúncio de que o que estava por vir não seria fácil, mas ela se lembrou do que estava em jogo. Não só suas vidas, mas todas as vítimas do poder de Vitor. Com um gesto firme, Clara liderou a equipe até a entrada. O segurança, com um olhar desconfiado, os parou. Mas, em vez de recuar, Clara respirou fundo. Estamos aqui para falar com Vitor sobre suas práticas e você não pode nos impedir. A firmeza em sua voz ecoou em volta, ressoando com a força da equipe. Alguns membros aplaudiram mentalmente, a coragem de Clara desafiando as dúvidas que ainda pairavam. No entanto, quando foram autorizados a passar, Clara não esperava o que estava por vir. Ao entrar no hall de entrada, uma figura conhecida, um ex-parceiro de Vitor, surgiu em seu caminho. O mesmo homem que tinha prometido ajudar anos atrás estava agora ao lado de Vitor. Seus olhos se encontraram e a hostilidade foi imediata. Clara, você não sabe em que está se metendo, ele disse, seu tom gelado. O ar ficou pesado com a tensão do momento. Deixe isso para lá, você pode se machucar. A advertência dele instalada em seu peito fez Clara hesitar. O que Vitor e ele tinham em parceria era mais perigoso do que ela havia imaginado. Qualquer passo em falso poderia acabar em desastre. Era a hora da verdade, mas o peso do passado estava presente, e Clara ainda precisava. Até onde sua luta valia a pena? Poderia ela realmente confrontar esse poder? Would she risk everything she built to expose the corrupt truth? O coração de Clara batia descontroladamente à medida que ela encarava o homem que, anos atrás, fora um aliado. A tensão pairava no ar, quase palpável. Eu não recuarei, ela declarou com firmeza, embora suas mãos estivessem trêmulas. Não vou deixar você ou Vitor intimidarem a nossa luta. O colega de Vitor lançou um olhar de desprezo. Você não sabe o que está enfrentando. Você não é mais uma soldada, é só uma mulher atrás de um sonho improvável. O desprezo nas palavras dele era como um soco no estômago de Clara, mas isso só fez sua determinação crescer. E você, Clara desafiara, o que você está construindo aqui? A destruição da vida de pessoas inocentes? Eu não sou só uma mulher, eu sou uma líder e você vai ver até onde isso pode nos levar. A convicção dela reverberou na entrada do prédio, fazendo a segurança e os outros presentes olharem. Aquela não era mais uma batalha só dela, mas de todos que acreditavam nas mudanças que poderiam acontecer. Selma se aproximou, alinhando-se a Clara. Não estamos sozinhos, e a verdade sempre encontra um caminho, ela disse, e suas palavras ecoaram como um convite à unidade.
O medo que antes dominava a sala começou a se dissipar. Os olhares refletiam coragem compartilhada. Os dois homens hesitaram, e enquanto o ex-parceiro de Vitor trocava olhares com o segurança, Clara viu uma oportunidade. Nós sabemos da corrupção, ela começou, a voz alta e clara. Sabemos de seus segredos, das mentiras que alimentam seu poder, e não vamos parar até que a verdade seja revelada. E como se a mágica tivesse sido ativada, pessoas começaram a se agrupar do lado de fora do prédio. Incentivadas pelas palavras de Clara, a comunidade se juntava em um grito por justiça. O barulho se tornava um rugido que preenchia cada canto da rua. O ex-parceiro de Vitor tentou voltar a controlar a situação, mas foi incapaz de calar a crescente onda de apoio que crescia em fervor. Olhando pela janela, Clara viu as crianças que ela tanto amava lá fora, segurando cartazes com mensagens como "Educação é um direito" e "Fora Vitor". O coração dela aquecia. Eram aquelas vozes que ela lutava para proteger, aquelas vidas que funcionavam como âncoras de sua coragem. "Vocês têm tempo, mas nós não vamos esperar", Clara disse, desafiando o empresário e seu parceiro. A mente dela girava. O que seria necessário para expô-los? As crianças merecem um futuro e não um pesadelo. Estamos prontos para lutar por isso. A multidão do lado de fora começou a se aglomerar e o som das vozes se intensificava. Vitor e seu parceiro trocaram olhares nervosos, percebendo que a maré estava mudando. Clara sabia que tinha que agir rapidamente. É hora de revelar a verdade. Se você tem algo a esconder, é melhor mostrar agora. A voz de Clara ressonou com poderosa convicção e, de repente, alguns dos presentes começaram a gravar vídeos, capturando cada instante do confronto. A tensão era palpável e, enquanto a discussão se intensificava, Vitor finalmente se manifestou, sua voz fria como gelo. "Vocês não entendem com quem estão lidando. Esta cidade e suas preocupações são insignificantes para mim. Eu posso destruir tudo isso", ele disse, desafiador. "Talvez você possa, mas não sem enfrentar as consequências", Clara rebateu, sentindo a energia da multidão como um escudo. As palavras ferem, mas a verdade é um fogo inextinguível e a luta só começou. O poder que você acredita ter sobre nós se esvaiu. Pode vir a nós com suas ameaças, mas nós estamos aqui, juntos, para desmanter cada tramóia. O clima estava mudando. As vozes de apoio, pulsando juntas, tornavam-se uma força que intimidava Vitor. As palavras de Clara eram um divisor de águas. Juntos, nesse momento definido, eles estabeleciam uma nova realidade, onde nenhuma voz seria calada, onde a luta não era de apenas um, mas de muitos. Com um olhar desafiador, Clara virou-se para o ex-parceiro de Vitor. "Se você ainda tem uma gota de decência, ajude-nos a derrubar este sistema corrupto. Nós estamos dispostos a lutar e estamos prontos para as consequências." As palavras cortavam o ar e algo mudou. A incerteza nos olhos do homem sugeria que ele poderia estar reconsiderando sua lealdade. E assim começou a era de resistência, com o Brasil e a força da comunidade emergindo como luz dentro da escuridão. Clara percebeu que, mesmo na dúvida, havia um poder compartilhado, um compromisso que transcendeu o medo e exigia ação. A batalha estava apenas começando, mas com cada palavra e cada apelo à verdade, Clara e sua comunidade mostraram que não eram apenas vozes no vento, eram um verdadeiro exército de transformação. O futuro que buscavam não poderia ser mais claro. A educação, a dignidade e a justiça seriam as âncoras dessa nova era que estava prestes a nascer. Agora, que tal compartilhar essa história incrível com seus amigos? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostrar seu apoio é essencial e juntos transformaremos nosso mundo.